Pessoal, então agora grandezas inversamente proporcionais, né? Então qual que é a diferença aí, ó? A ideia de proporção também existe, mas a diferença está aqui, ó, inversamente. A ideia de ser inversamente, ela na verdade, ela vai ser diferente da outra que a gente viu, né? Na outra grandeza, diretamente, quando um aumentava, a outra também aumentava. Quando uma diminuía, a outra também diminuía. Agora não, agora é o contrário, né? Quando uma aumenta, a outra diminui. Se a primeira diminui, a segunda aumenta. Então, isso que é a ideia de inversamente, né? Ó, em um serviço de entregas, um veículo da transportadora, ele percorre uma distância em 6 horas a uma velocidade de 40 km por hora, né? Então, a uma velocidade de 40 km por hora, ele vai percorrer o percurso em 6 horas. Se ele aumentar para 80 km por hora, o tempo que ele vai gastar passa a ser 3 horas. Então, à medida que ele aumenta a velocidade, o tempo diminui. Então, a gente fala que essas grandezas são inversamente, né, proporcionais. Inversamente aqui quer dizer, um aumentou, o outro diminuiu. A grandeza, a velocidade aumentou, a grandeza tempo diminuiu. Então é isso que caracteriza a questão do inverso, certo? Então aumentando em 2 vezes a velocidade, se você observar, a gente dobrou aqui a velocidade. O tempo dividiu-se por 2. Então aqui aumentou 2 vezes, aqui diminuiu, né, pela metade. Então você tem a mesma proporção, só que inversamente, né, para essas grandezas aí. Então é isso que caracteriza as grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Por exemplo, as sequências 40 e 86 e 3 são inversamente proporcionais. Então, para você verificar a proporcionalidade, olha só o que a gente faz. Mantém a primeira e inverte a segunda. Fica atento na matemática que existe diferença entre inverso e oposto, né? O inverso do 6 é 1 sobre 6. O inverso do 3 é 1 sobre 3. Né? Oposto do 6 é o menos 6. Oposto do 3 é o menos 3. Então, aqui, quando a gente fala de inverso, é inverter a fração. 6 sobre 1 vira 1 sobre 6. Então, como elas são inversamente proporcionais, né, para você achar a questão da proporcionalidade, você vai pegar os primeiros números, 40 e 80, e o segundo aqui, ó, conjunto de números, você vai inverter. O 6 coloca 1 sobre 6, o 3 coloca 1 sobre 3. Então aqui, ó, se a gente fizer a divisão aqui, ó, 40 por 1 sobre 6 é o mesmo resultado que 80 por 1 sobre 3. Divisão entre frações, mantém de cima, 40 vezes o inverso de baixo, 6 vezes 1, mantém a de cima, 80, multiplica pelo inverso de baixo, que é 3 sobre 1, 40 vezes 6 aqui, ó, e 80 vezes 3, o mesmo resultado, então, que a gente tem, né? Então a gente sempre vai encontrar o mesmo valor aí. Ó, exemplo, qual é o coeficiente de proporcionalidade entre as sequências de números inversamente proporcionais? Então, eu vou pegar o 1 dividir por 1 sobre 20, né? Então, ó, 1 dividido por 1 sobre 20. 2 dividido por 1 sobre 10. Então, eu inverto esse aqui, ó. 20 eu escrevo como 1 sobre 20. 1, 2 e 5 mantém aqui, ó. 1, 2 e 5. O 20 eu coloco 1 sobre 20. O 10 eu coloco 1 sobre 10. E o 4 eu coloco 1 sobre 4, né? Aqui, ó, mantém o 1, multiplica pelo inverso de baixo, 20 sobre 1. Mantém o 2, multiplica pelo inverso de baixo. Mantém o 5 e multiplica pelo inverso de baixo, ó. Então, aqui vai dar 20, 2 vezes 10 é 20, 5 vezes 4 é 20. Então, a gente tem aí que 20 é o coeficiente de proporcionalidade. Então, naquelas grandezas inversamente proporcionais, a gente faz a divisão do primeiro pelo inverso do segundo, né? Então é assim que a gente vai trabalhar a questão do inversamente proporcional. Aqui, ó, vamos determinar o valor de mn, sabendo que essas sequências são inversamente proporcionais. Então eu vou pegar o primeiro, que é o m, dividir pelo inverso do primeiro aqui, que é o 2, então 1 sobre 2, menos 4, dividido pelo inverso desse aqui, inverso de n, é 1 sobre n, e o 1 dividido pelo inverso de 4, que é 1 sobre 4, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, ó, mantenho de cima e multiplica pelo inverso de baixo.
Então vai dar 2m. Mantém o de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Menos 4n. Mantém o de cima e multiplica pelo inverso de baixo, vai dar 4. Certo? Peguei aqui, ó, 2m igual a 4. Coloquei aqui. Resolvendo isso aqui, ó, vai ficar 2 passa para cá dividindo. 4 dividido por 2 vai dar 2. E peguei aqui também, ó, menos 4n igual a 4. Passo menos 4 para lá dividindo. 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Então esses são os valores de m e n